Olá pessoal, estamos ao vivo. Se você está assistindo esse vídeo através de uma gravação no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal. Vocês devem estar estranhando que o Guilherme não está aqui, né? O Guilherme está sempre aqui nas lives. Hoje a filha do Guilherme nasceu, a Joana. Bem-vindos pessoal, vamos entrando. E então estamos aqui, né, no lugar do Guilherme. Eu sou o Matheus. Eu sou o Pedro. Nós somos aqui da equipe do Brasil Expulvera. E então sejam muito bem-vindos, pessoal que está entrando aí. Vamos mandando esse vídeo para os amigos. Clique aqui no aviãozinho aqui embaixo, vou mandando para os amigos. E vamos esperar o professor Silvio Grimaldo entrar para nossa última live, nossa última aula do curso Fundamentos do Conservadorismo. Aí o Silvio entrou. Muito bem. Bom, o Silvio entrou aqui, pessoal. Agora, fala, Silvio. Agora vamos só esperar o Silvio solicitar. Ô, Silvio, se você puder solicitar a participação. Aqui, ó, eu vou enviar para você. Bom, pessoal, repetindo para quem está entrando agora, geralmente é o Guilherme que está aqui. Fala, Silvio. Boa noite, Silvio. Beleza? Não tô te ouvindo. Peraí, deixa eu ver se é um problema aqui. Uai. Estranho. Seu fone tá conectado? Não. Deixa eu ver. Só um momento. Deixa eu ver se a gente conectar o fone aqui. Oi, Silvio. Realmente não tô ouvindo. Vamos tentar solicitar a participação de novo. Eu vou tirar você e aí a gente solicita de novo. Pode ser? Vamos tentar. Eu vou te remover então, aí eu te coloco de novo. Beleza, Silvio? Pessoal, vocês conseguiram ouvir o Silvio durante a transmissão? Digam aí no chat, por favor. Pessoal, vocês estão nos ouvindo? Por favor, digam aí nos comentários se vocês estão nos ouvindo. Não estamos ouvindo. O problema é nosso, aparentemente. Então, você está nos ouvindo, Silvio? Tá. O Silvio O Silvio está ouvindo. E, pessoal, aí no chat, vocês estão nos ouvindo? Ô, Silvio, será que você tem algum fone conectado no seu celular? Ou então, se não tiver, será que dá para conectar algum? E agora? Agora sim. Beleza. Ah, Agora sim. acho que tem que pôr o fone, então. Tudo bem, Silvio? Boa noite. Boa noite. Tudo ótimo. Desculpa a confusão, é que eu não entendo desse negócio aqui. Não tem problema. Imagina. Tranquilo. Muito obrigado por aceitar o convite. Geralmente o Guilherme que estaria aqui, né, na nossa posição, mas a filha dele nasceu hoje. Graças a Deus foi tudo certo. Ela está bem, a mãe também tá ótima. Pois Então, fiquei sabendo. Parabéns pro Guilherme e pra Luísa. Sim, graças a Deus. E, bom, então, o Silvio é professor aqui no Brasil Expulvera, é diretor, né, do Jornal Brasil Sem Medo. E é uma honra, Silvio, tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o convite. O pessoal que tá entrando agora, eu me chamo Matheus, esse é o Pedro. Nós somos aqui da equipe do Brasil Expulvera. E hoje nós teremos a última aula do curso Fundamentos do Conservadorismo. O tema é Marxismo Cultural. Então, é isso aí. Antes de começar formalmente, pessoal, acho importante dizer que muitos aqui devem muito mais ao Silvio do que imaginam, né? Pelo trabalho dele como editor na mídia editorial, pelo suporte que eu sei que ele dá no curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Enfim, é realmente uma honra tê-lo aqui conosco, Silvio. Mas, ô Silvio,
Nessas últimas aulas, a gente tem começado a falar sobre aliás, já falamos, né? Sobre o pensamento revolucionário, na aula com o professor Taiguara, sobre o socialismo, na aula com o Bernardo, e vamos dar continuidade com o marxismo cultural. Foi o título que a gente se pôs. Mas quando se fala em marxismo cultural, bom, primeiro a gente tem que supor que vai haver uma parcela, até dos próprios conservadores que não estão familiarizados com o termo, e mesmo os que estão, talvez tenham uma noção um pouco, como é que a gente pode dizer, simplista do problema, não conhecendo as suas origens no pensamento marxista aí, posterior a Lenin, né? E, acima de tudo, também a gente tem visto nos últimos anos que a esquerda tem contestado até o próprio termo em si, né, marxismo cultural, como sendo originado de uma teoria da conspiração. Então, você poderia explicar para a gente melhor, primeiro, o que é marxismo cultural, por que seria importante conhecê-lo, e, além disso, né, ele é uma teoria da conspiração? Esse termo veio dos próprios marxistas? Ou como é a história? Conta para a gente. Bom, o marxismo cultural é a conspiração, né? Bom, primeiro deixa eu agradecer ao convite, né, a vocês, ao Guilherme, desejar parabéns, né, e felicidades com a nova integrante da família. E dizer que é uma honra para mim estar aqui, né, fazendo parte desse projeto. Fico muito feliz, fico agradecido às palavras aí de vocês. Bom, e vamos ao tema, né, que parece que acho que a live aqui é 1 hora, depois dá para abrir de novo, não sei como que vocês fazem. Sim, sim. Se for necessário, claro que fica de acordo com o seu critério de disponibilidade, mas podemos abrir mais uma. Então, mas no tempo não vai dar para abordar muitos aspectos, porque é um tema bastante complicado, né? É cheio de nuances, e eu não sou um especialista no assunto, já é bom deixar isso bastante claro. Não. Bom, por que a esquerda vive dizendo isso, né? Que o marxismo cultural é uma teoria da conspiração, ele não existe, é uma coisa que o pessoal do Bolsonaro inventou, né? É igual a cloroquina, né? Eles falam, sei lá, a mesma coisa da ideologia de gênero, por exemplo, né? Que não existe ideologia de gênero, existe uma teoria de gênero desenvolvida na academia, uma coisa científica, e esses malucos aí, né, a Damares, o Marcos Feliciano, que ficam falando desse negócio de ideologia de gênero. Bom, existem vários motivos pela esquerda, assim, negar a existência do marxismo cultural, né? O primeiro é porque não existe dentro da imensa família do pensamento marxista, né, marxistas que se denominam marxistas culturais. Talvez até tenha, mas não no sentido que os conservadores normalmente dão a essa expressão. Você pode até falar assim que talvez um cara como o Lukács ou Walter Benjamin ou até o próprio Adorno talvez entendessem que estavam fazendo uma espécie de marxismo cultural e até aceitassem essa denominação, né? Ou o Raymond Williams, por exemplo, né? Ou o Terry Eagleton, que é um crítico literário. Talvez esses caras entendam assim que, né, que sejam críticos da cultura, né, e dos produtos culturais, crítico literário, crítico de música, etc., desde uma visão marxista, né? Mas não é isso, né? Então, assim, o primeiro motivo é porque não existe, né, uma corrente dentro do marxismo que se reconheça a si mesmo como adeptas de um marxismo cultural. O segundo motivo é porque a própria direita não compreende essa expressão, embora ela use muito, né? E de 2018 para cá, isso começou a ser repetido, né, essa expressão ad nauseam, né, para se referir a fenômenos que não tem nada a ver com o marxismo cultural, né?
Então, ela virou apenas uma expressão carimbo na boca da direita para falar daquilo que, né, direitistas e conservadores não gostam na esquerda. Então, quer dizer, é o fascista da esquerda virou para a direita, virou o marxismo cultural durante uma época. Agora me parece que sumiu, assim, as pessoas não estão falando muito disso, né? Mas não era tão errado, mas também assim, tinha virado só um xingamento, na verdade, né? E aí isso caiu na boca da direita, todo mundo, nego que nunca leu uma linha de Marx, ou nunca leu um autor marxista, começava a falar, né, fulano é um marxista cultural, isso é um marxismo cultural, né? E sem também compreender muito bem. Então a esquerda pegou esse uso político que foi dado à expressão e começou a tratar disso, né? E falou assim, isso aí é uma teoria da conspiração, que inventaram tudo, é culpa do marxismo cultural. E também uma parte da direita trata a coisa de fato como uma conspiração, né? Eles juntaram alguns autores marxistas um dia numa sala e falaram, vamos criar aqui uma teoria, um método, né, para fazer a revolução cultural silenciosa, etc., né? E não é exatamente assim, né? De fato existe uma teoria de uma revolução cultural que foi posta em prática, etc., mas ela não foi elaborada assim, não se juntou, os caras fizeram, vamos fazer, né, esse negócio. Existe uma história, né, de vários elementos que foram sendo agregados a essa teoria, né, a esse fenômeno, aliás. Também porque, como eu compreendo, o marxismo cultural também não é uma teoria. Bom, então eu vou explicar um pouco. Eu acho que o Bernardo deve ter falado na live dele sobre a origem do movimento socialista e aspectos mais gerais do marxismo. Então, é capaz que o que eu fale aqui retome alguns pontos do que ele falou, mas não tem como escapar disso, tá? Então, né, a primeira coisa é o seguinte, o marxismo cultural não é uma teoria, ele não é uma teoria marxista, né? A gente pode até falar que o marxismo cultural são várias teorias, mas não é uma teoria, tá? Ele não é um movimento político, né, como, sei lá, como é o feminismo, por exemplo, né? E ele não é uma força política identificado no sentido assim como você consegue identificar um partido ou um movimento revolucionário, sei lá, como o MST, por exemplo, né? Então ele não compõe também uma força política organizada, né? Então o que é o marxismo cultural? Eu entendo o marxismo cultural como uma espécie de... o fenômeno, né, do marxismo cultural, uma espécie de movimento intelectual, né, um pouco difuso. Então ele na verdade, ele não é um movimento intelectual no sentido como, sei lá, foi o estruturalismo ou o próprio marxismo, no sentido que esses movimentos eram conscientes, né, pelos seus autores, né? Eles se engajavam nesse movimento, tentavam criar um movimento e colocá-lo em prática de maneira consciente. O marxismo cultural não me parece isso. Então, ele também não é exatamente um movimento intelectual, como a gente diria, por exemplo, que foi o começo, vamos dizer, a ascensão do fascismo, o integralismo, ou o modernismo no Brasil, etc. Então, ele tem algumas diferenças, né? Então, na verdade, o marxismo cultural é uma espécie de cultura, né? Ele é um modo de perceber a realidade, né, e de agir na realidade de maneira inconsciente, como são os nossos comportamentos, vamos dizer assim, herdados, né, ou nos passados pela cultura, né? Sei lá, você pega qualquer comportamento típico, né, brasileiro, né, ou que seja muito caro a nós brasileiros, que foi dado coisas que a gente nem pensa, né, a respeito, e a gente faz, né? Então, por exemplo, um traço que é característico do brasileiro é a sua certa irreverência perante etiquetas sociais, né, regras bem estabelecidas de convívio, etc. Né, isso quer dizer que o brasileiro é aquele cara que ele é apresentado, sei lá, pro reitor da universidade, né, onde ele estuda, que é uma autoridade, vamos dizer assim, ele chama o professor de você, né, ele abraça o professor, o reitor,
ele conta piadas inadequadas para o momento, ele chama o cara para ir jantar na casa dele, e o reitor, por sua parte, vai jantar na casa dele, vira amigo dele, etc. E aquela relação assim, profissional que deveria existir entre um professor e o reitor da universidade, ela está em segundo plano. A relação que conta para o brasileiro é essa relação de amizade e proximidade, né, de intimidade, que não é permeada, vamos dizer assim, pela estrutura burocrática. Tá? Então, isso é um traço, né, característico do brasileiro. A gente sempre tem que ficar amigo dos outros, né, com quem a gente tem qualquer relação, uma relação comercial, uma relação profissional, né, a gente antes tem que ficar amigo, virar camarada, né, até o Bernardo, um dia a gente estava num grupo de WhatsApp discutindo sobre a fundação de uma associação de comunicadores e tal, e aí um cara falou assim, então não sei quem, aí alguém aí tem que pagar a cerveja. Aí o Bernardo falou, porra, mas né, faz 2 dias que a gente montou o grupo e já tem churrasco, né? Quer dizer assim, a associação nem foi montada, mas a galera já está marcando o churrasco. Né? E a gente faz isso. Porque no Brasil, daí ele falou, tudo acaba em churrasco. Né? Falei, não, tudo começa em churrasco, na verdade. E se você não for amigável, tem alguma coisa de errada, né? Pois é, né? E não vai dar certo. Se você não fizer o churrasco com o seu sócio antes, o empreendimento não vai dar certo. Né? E isso a gente faz sem pensar. Ninguém pensa, porra, eu vou ficar amigo daquele cara. É uma coisa espontânea do brasileiro. A gente já chega primeiro com o coração e depois pensa nas outras coisas que estão em jogo. Né? Então, ela é uma cultura, né, uma marxismo cultural nesse sentido, de que ele é uma série de modos de compreender a realidade e de reagir a ela, herdados de maneira mais ou menos inconsciente por esse movimento. Tá? Então, eu vou explicar um pouco, assim, uma coisa bem geral, o que era o marxismo, vamos dizer, ortodoxo, o marxismo, pelo menos na versão leninista, ou pelo menos na versão soviética, né? E explicar a mudança que ocorreu e o que é o marxismo cultural, ou que a gente pode chamar até de marxismo ocidental, como o José Guilherme Melchior chamou, etc. Tá? Então, um dado fundamental para compreender a teoria marxista clássica é o seguinte: tudo para o Marx, né, a história se move por meio da luta de classes. E a luta de classes, então, esse é o conceito e a ideia principal da teoria marxista. Existem outras ideias importantes, como alienação, mercadoria, etc. Mas a luta de classes é o principal porque é a luta de classes que move a história. Né? Ela que põe tudo para rodar. Move em que sentido? Né? Não só que faz as coisas, vamos dizer assim, progredirem, mas é a luta de classes que cria, né, tudo o que o Marx chamava de superestrutura, né, da sociedade. E eu vou descer mais um degrau aqui para explicar isso. Que é o seguinte, o Marx dizia assim, existem, vamos assim, 2 andares de uma sociedade. Né? Existe aquela parte, aquele andar de baixo, que é a verdadeira realidade. É o que realmente importa. Por quê? É o que ele chamava de infraestrutura material, ou a infraestrutura econômica. Porque é ali, né, nesse andar de baixo, onde a sociedade tem a capacidade de se reproduzir materialmente. Quer dizer, é o que garante a existência dela, vamos dizer, neste planeta. Né? Como ente físico da realidade. Né? Então, essa infraestrutura, na verdade, é onde se organiza as relações econômicas e de produção e econômica. Né? Então é o extrato da sociedade que produz materialmente essa sociedade. Né? Que é, vamos dizer assim, o reino da economia. Mas quando o Marx está falando disso, ele não está falando de economia no sentido moderno, né, de você ter mercados estruturados, né, empresas, moeda de troca, né, Bitcoin. Não é só isso. Né? A estrutura gerencial das firmas. Não, ele está falando assim, a economia no sentido de produção material mesmo da sociedade. Então ele vai falar assim, existia uma economia, né, uma estrutura, uma infraestrutura econômica, sei lá no Homem das Cavernas. Né, não existia capitalismo, né, talvez tivesse algum sistema de troca muito rudimentar, né, eu trocava lá uma perna de bisão que eu cacei por uma esposa, por uma mulher, né, lá da sua caverna. Né. Então podia ter algum tipo de troca, né, mas não era um sistema desenvolvido. Mas já era o quê? Já era uma infraestrutura econômica. Né? Já era a produção material da sociedade. Essa produção material ela vai se desenvolvendo. Né?
até você chegar no capitalismo moderno, né? Mas passa, né, segundo Marx, passava pela economia de trocas medieval, né, o sistema feudal, que era um sistema de produção. Esse sistema evolui para o capitalismo moderno, e depois, que daí o trabalho é assalariado, não é mais como o trabalho do servo, né, do feudo. E aí, do capitalismo moderno, baseado nas relações de empregado e patrão, isso evoluiria para o socialismo. Tá? Então, o Marx ele cria essa noção baseada na infraestrutura econômica, ele cria uma noção de sistemas de produção. Então, os sistemas de produção variam de época para época, né? Mas é importante compreender a seguinte coisa, e aqui está o pulo do gato, e aqui vem o segundo andar dessa ideia. Né? O sistema de produção, ou seja, a infraestrutura econômica, é ela quem produz a superestrutura ideológica da sociedade. Ou seja, né, você tem aqui o sistema de produção, pode ser feudal, o feudalismo, o capitalismo, o socialismo, se existir algum dia. Né? Em cima desse sistema de produção, assim, da economia, vem todo o resto da sociedade. Então vem as suas ideias jurídicas, as suas ideias religiosas, as suas ideias sobre família, sobre, ultimamente agora até sobre gênero, né, sobre quem é homem, mulher, os papéis de gênero, né, a divisão da sociedade em funções, né, então você tem o clero, você tem guerreiros, você tem burgueses, etc., né, em vários, vamos dizer assim, estamentos, né, você tem tudo aquilo que está no que a gente chama no mundo da cultura, tudo aquilo que as pessoas pensam. Então, a visão de mundo marxista ela é cindida, né, em duas partes. Então, assim, é como se fosse o corpo, né, o esqueleto e os músculos daquela sociedade, e por cima o universo mental, que é o universo do direito, da religião e da cultura. Tá? Bom, qual é o problema? Muitos marxistas interpretaram isso, e o Marx, em alguns escritos dele mais assim panfletários, também deu a entender de que isso era uma relação quase de causa e efeito. Por exemplo, os primeiros marxistas brasileiros, né, lá dos anos 20, 30, eles, por eles serem militares treinados na escola militar, então eles eram de uma formação, na verdade, positivista, eles entenderam o marxismo dessa maneira, né, que a infraestrutura econômica criava a superestrutura ideológica. Né, era uma relação de causa e efeito. E muitos intérpretes do marxismo ortodoxo acabam interpretando assim. Né? Então, assim, quando muda o sistema econômico, né, você muda essa superestrutura ideológica. Então, assim, quando o feudalismo, né, o modo de produção feudal transitou para o modo capitalista, então as relações sociais que existiam por cima do modo feudal, como por exemplo a relação entre o servo e o senhor feudal, a relação entre o rei e a igreja, né, entre a importância da casta guerreira, por exemplo, né, isso mudou, porque no novo sistema de produção capitalista, onde o trabalho era assalariado, e por outro lado, o burguês, dono da empresa, não tinha mais nenhuma responsabilidade sobre o funcionário a não se pagar o salário, diferente do senhor feudal, né, esse sistema de produção, ele exige relações na superestrutura ideológica diferentes. Né, então ele exige relações jurídicas diferentes, ele exige uma cultura religiosa diferente, tá? Porque, por exemplo, para a empresa dar mais lucro, você tem que poder justificar que o trabalhador pode trabalhar no domingo, por exemplo, né? Ou nos feriados, ou na quaresma, né? Coisa que o servo do feudo não fazia, né? Então, para justificar isso, você tem que dizer que a igreja não pode interferir na relação de produção. Ou seja, então a igreja não pode exigir do Estado que faça leis para coibir, né, o trabalho nos dias de guarda, por exemplo, da igreja. Então você exige uma outra relação jurídica. Então você começa a exigir, né, um outro tipo de Estado, que é o Estado laico. Né? Uma outra mentalidade com relação à religião. Fala assim, tudo bem, a religião existe,
né? Ela mantém a moral, os costumes, etc., mas ela não pode interferir na produção da vida material, ou seja, nas relações econômicas, na relação da firma, etc. Né? Você exige, você começa a ter um novo tipo, por exemplo, de noção de lazer e entretenimento. Né? Porque antes o servo estava no campo, né, agricultor, e agora ele está na cidade, na fábrica. E no campo, aí ele tinha um outro ritmo, que era o ritmo da produção da lavoura, né, de acordo com as estações do ano, né, com chuva e sol, etc. O ritmo era dado por aquilo. Então, às vezes, o cara trabalhava muito, né, no começo da estação, e a outra estação ele passava o tempo inteiro fazendo nada, né, o servo, porque só tinha que esperar, né, a lavoura crescer, né, e dar os seus frutos para depois, no final, trabalhar na colheita. Quando muda para o sistema capitalista, não. Então, o cara trabalha todos os dias, 10 horas, 14 horas por dia, que era o começo da Revolução Industrial, e aí ele folga uma vez por semana, então ele tem aquele momento de lazer. Então, ele tem que descobrir um tipo de lazer que o satisfaça a sua necessidade de ócio por 24 horas, né? E aí isso também gera uma outra indústria que é necessária para satisfazer essa necessidade. E assim as relações vão mudando de acordo com o que muda a estrutura econômica da sociedade. Bom, então, por exemplo, agora mudou, com o advento da internet, mudou o sistema de produção. Você tem uma série de infoprodutos, né, que são produzidos. Então você tem outros tipos de relação de trabalho que surgem. Né? Então você tem o home office, o trabalho informal, o cara não vai mais na fábrica. Agora todo mundo é empreendedor, o cara tem um celular, ele consegue produzir, você cria uma outra moeda, né? E assim por diante. Ó. Outro padrão de leitura, né? Que hoje todo mundo lê no celular, o cara lê 5 minutos, já tem que fazer a 5 dedos porque já ficou entediado, né? Então os textos são mais curtos, então muda o sistema editorial, muda as próprias relações sociais, porque elas se dão muito online. Né? Antes o cara tinha que ir na quermesse, num campeonato de boliche, né? para conhecer uma garota. Hoje ele vai no Tinder. Né? Então, tudo isso muda com a mudança do sistema de produção. Isso na cabeça dos marxistas. Tá? O que acontece? O próprio Marx não achava que era assim, e muitos marxistas perceberam que não era assim, porque eles falavam assim, a relação ela não é de causa e efeito, ela é uma relação dialética. À medida que mudanças na infraestrutura ocorrem, mudanças na superestrutura também ocorrem, e uma influencia a outra, não existe uma relação de causa e efeito. Elas estão interligadas, mas elas se influenciam mutuamente. Tá? Então, você tem ocorrências que não são do mundo econômico, que acabam determinando, né, quer dizer, que são típicas do mundo das ideias, do mundo jurídico, etc., que acabam determinando alterações das relações de trabalho. Tá? Por exemplo, toda a regulamentação do mundo do trabalho, né, seção de direitos, etc., né, ele tem muito mais a ver com uma herança cultural, né, do que com a própria alteração do mercado. Quer dizer, assim, primeiro as pessoas se preocupam, falam, não, quer dizer, tem criança trabalhando em fábrica 14 horas por dia, né? Não tem férias, não tem direitos, não sei o quê, né? Então a gente precisa mudar isso aí. Então a superestrutura jurídica acaba impondo alterações na infraestrutura material da sociedade também, né? Então assim, o Marx sempre entendeu que existia essa lógica. Essa dialética entre essas duas esferas. Em alguns textos ele dá mais ênfase, de fato, na superestrutura econômica. Se você lê o manifesto do Partido Comunista, você vê que ali ele só fala disso, é como se assim, só existisse a economia e ela determina todo o resto. Né? Bom, mas essa ideia de que a superestrutura ideológica, né, que é o mundo das relações sociais, das relações de pensamento, das relações jurídicas, etc., né, são, de certa maneira, condicionadas, né, pela economia e acabam também alterando a economia, ela carrega um problema para o Marx. Porque até então você pode olhar e falar, tá bom,
parece que é meio assim mesmo e até meio óbvio quando a gente explica, né, que o mundo de fato funciona assim. Mas o Marx viu um problema, né? E aí que entra a história da luta de classes e um conceito importante para ele, que é a alienação, que depois vai ser importante para a ideia de marxismo cultural. Vocês só me falam o tempo aí, tá, gente? Que eu não estou cronometrando. Não, tranquilo. Falta meia hora. Mas aí, se Tá. precisar, a gente abre de novo. Não tem problema não. Beleza. Tá? Então, o que acontece? O Marx falava o seguinte: qual é o mecanismo por onde a infraestrutura econômica altera a superestrutura, né, a cultura, ou gera a cultura, o mundo da cultura, né? Ele fala, é por meio da luta de classes. Então a gente retorna àquele conceito que eu falei que era fundamental. O que ele fala? O que é a luta de classes? São as classes econômicas, ou seja, as classes que são responsáveis pela produção material da sociedade, né? Que no capitalismo moderno são burgueses e proletários. Tá? Então, burgueses são o quê? São os donos do meio de produção, são os donos das fábricas, né? São, vamos dizer, os empresários. Esses são os burgueses. E, do outro lado, que trabalham nas fábricas, são o proletário, os trabalhadores, beleza? Isso aí não tem muito erro, né? Burguês e proletário, quer dizer, o dono dos meios de produção e o trabalhador, o proleta, é o sujeito que não tem os meios de produção, mas ele presta o serviço, ele entra com a sua força de trabalho. Certo? Então, um entra com meio de produção e o outro entra com a força de trabalho. Né? O que o Marx falava? Né? Ele fala assim, bom, quando acontece essa relação, eu vou resumir aqui bem porcamente, porque, né, não tem muito tempo. Quando acontece essa relação, né, o que faz o capitalista, né, o burguês, ele compra o produto do trabalho do proletário. Então, o proletário vai lá e trabalha, vamos dizer assim, 10 horas na fábrica da GM, né? E esse trabalho dele de 10 horas, né, ao longo de um mês, gera lá um carro de 100 mil reais, certo? Que vai ser vendido por 100 mil reais. Né? E aí, que é um negócio que é o problema para o Marx. Ele fala o seguinte, bom, então desse carro que o burguês vendeu por 100 mil reais, tá, isso eu estou simplificando como se eu só precisasse de um trabalhador para fazer um carro, etc. Né? Vendeu por 100 mil reais, ele pagou para o operário 5 mil reais, ou 1.000 reais, bom, para ser bem, né? Pagou 1.000 reais, e ele ficou com 99, certo? Então, o que o Marx fala? Bom, esse 1.000 reais é o quê? É o preço, ou o custo, né, o valor da força de trabalho. É o quê? O patrão ele paga o quê? O que o trabalhador precisa para sobreviver à jornada de trabalho até voltar para a fábrica. Então, assim, por uma série de, vamos dizer, cálculos, né, sociais, isso também mais ou menos embutido na sociedade, todo mundo acredita nesse valor, né? Aquele sujeito ele precisa de 1.000 reais por mês para sobreviver e continuar produzindo como produz. Então, para sobreviver inclui comida, alimentação, escola de filho, casa, momentos de ócio, entretenimento, enfim, tudo que o cara conseguir fazer com 1.000 reais por mês. Né? Então, supre todas as necessidades daquele trabalhador. Então, isso é o valor da força de trabalho. Né? É aquilo que o sujeito precisa ganhar para sobreviver durante 24 horas trabalhando naquele emprego durante 8, ou 10, ou quantas horas for combinado. Tá? Isso é o custo da força de trabalho, é o preço, assim, da reprodução daquela força, né? Da sobrevivência do trabalhador. Bom, e esses 99 que sobrou pro capitalista? Né? Então, isso aí, o Marx fala assim, bom, você tem o custo da degradação do meio de produção, né, do maquinário, você tem os impostos, você tem o custo da matéria-prima, etc. Você soma tudo isso, mais o preço do trabalhador, e aí você tem, então, o preço da mercadoria, né, que vamos dizer que é 50 mil, o carro, na verdade. Né, esse é o custo que ele levou. Então, assim, você pega assim, tudo, a matéria-prima, os custos envolvidos na produção, etc., mais a força de trabalho, é o valor da mercadoria. Tá? É isso que ela custa. Então ela custa tantas horas de trabalho social, porque existem outras forças que foram empregadas para fazer esse carro, né?
tantas horas de trabalho social que são equivalentes a 50 mil reais. Tá? Então isso é o valor de troca. É o valor da mercadoria. O Marx falava, mas existe o valor de troca, que é aquilo que o capitalista vai vender no mercado. Né? Esse valor de troca é o que o Marx chamava de mais-valia. Porque ele fala o quê? As pessoas confundem um pouco com o lucro, mas não é exatamente o lucro. Que ele fala o seguinte, esse valor, ele foi criado pelo trabalhador. Então, quem colocou esse valor na mercadoria, né, foi o trabalho do proletário. É o trabalho do proletário que gera o valor da mercadoria. Né? Porque se você juntar só aquele monte de, sei lá, de metal e borracha, etc., não vai virar um carro. Você precisa de um trabalho que transforme aquilo, né, em carro. Então, esse trabalho gera valor. E o que o Marx fala? Ele não paga o trabalhador pelo valor gerado, ele paga pela hora de trabalho, que é a hora o que ele precisa para sobreviver. Então, por exemplo, assim, a hora do engenheiro é mais cara, porque o engenheiro teve que estudar mais tempo na faculdade, etc. Então, tudo aquilo que ele gastou na faculdade, vamos dizer assim, é diluído, né, no salário dele. Então, a hora de trabalho dele é mais cara, por isso que ele recebe mais, mas não é porque o trabalho dele gera mais valor. Então, isso na cabeça do Marx. Tá? Então, o que ele fala? Essa geração de um novo valor que é feita pelo trabalho, que é apropriada pelo capitalista, quer dizer, isso não é dividido com o trabalhador. Né? Se o cara trabalhar 1 hora e criar 5 mil de valor e eu vou vender isso aqui por 100 mil, né? Se ele criar 5 mil, ele criar 10 mil de valor, eu vou continuar pagando 1.000 só pela hora trabalhada, entendeu? Então, essa transformação. E o lucro é outra coisa. O lucro é a diferença entre o valor o valor da mercadoria e o valor de troca. Tá? Então, o lucro é o lucro que a gente entende mesmo, normal. Mas a mais-valia é essa diferença, né, gerada pelo trabalho. Né? Aquele monte de matéria-prima mais o trabalho, né, gera um valor. Essa diferença de valor é a mais-valia, que ela é roubada do trabalhador. Tá? Então, por isso que o Marx fala que o trabalhador ele é explorado pelo patrão. Não é porque ele é explorado porque ele vive em condições desumanas, porque ele é, né, passado para trás, porque o trabalhador o burguês é um porco maldito, capitalista. Ele fala assim, a própria estrutura do capitalismo faz isso. Né? Aí ele fala, mas como faz? Por que o trabalhador então não se revolta, né, contra isso? Fala, porra, eu trabalho aqui, eu gero muito mais valor do que eu de fato recebo. Eu podia receber a parte igual gerada, porque o capitalista ainda vai ter o lucro, ele vai vender por mais caro. Né? Hoje a gente podia pelo menos dividir, vamos dizer, a mais-valia. Né? Mas a mais-valia, que é o fruto do trabalho do trabalhador, ele não recebe. Aquele valor que é agregado pelo seu trabalho, ele não recebe. Aí Marx fala, então por que isso acontece? Por que o trabalhador não percebe isso? Ele fala, porque o capitalismo, para manter essa estrutura funcionando, então, quer dizer, o sistema de produção, né? Para manter isso funcionando, que é essencial para o capitalismo, que isso mantenha os trabalhadores ganhando só por aquilo que trabalharam e não por aquilo que eles criaram, né? Porque é essencial, porque o sistema capitalista precisa de acumulação de valor, então eu preciso acumular aquela parte que foi gerada pelos trabalhadores para poder reinvestir e o capitalismo se expandir. Né? Então ele fala, o que acontece? O sistema de produção, ele gera a superestrutura ideológica, e a superestrutura ideológica é o quê? E aí que vem, é o mundo da ideologia, daí sim é a ideologia burguesa, que justifica para os trabalhadores toda essa ideia. Fala, não, tá certo, é assim mesmo, o cara é o dono dos meios de produção, você só é um empregado, então você vai lá, você faz um acordo, um contrato de trabalho com ele, você tem alguns direitos. Né? Então, o que acontece? Existe um mundo, o Marx vai falar que o mundo da esfera jurídica, né, toda a superestrutura ideológica jurídica, ela existe, na verdade, assim, para convencer o trabalhador de que o burguês tem, de fato, aqueles direitos, né, de explorar a sua mais-valia. Então, para tapear. Né? Então, por exemplo, assim, para o Marx, a religião serve para isso. Né? O cristianismo era um modo de fazer, né, o trabalhador ser subserviente, não se revoltar contra a autoridade e tal, e aceitar, né, o trabalho. Ele até cita lá várias passagens da Bíblia que mostram lá, o cara que trabalhou mais ganha a mesma coisa, etc., para justificar, né, que o cristianismo era um modo
né, de justificação dessa exploração feita pelos burgueses aos proletários. Então, a ideologia dominante do capitalismo por Marx é a ideologia burguesa, né, que é todo um sistema de relações sociais e culturais criados pelo capitalismo, né, para impedir que o trabalhador perceba a exploração. Esse perceber a exploração, o Marx usava um termo, que é tomar consciência de classe. Né? Para o Marx, tomar consciência de classe quer dizer exatamente isso. É perceber que estão roubando a nossa mais-valia. Né? Que quem produz mesmo nessa porcaria desse mundo sou eu. E esses caras, né, os burgueses, os donos do meio de produção, levam o fruto do meu trabalho embora. E eu não fico com nada, eu fico com muito pouco. Né? Então, isso é tomar consciência de classe. O contrário da tomada de consciência de classe é a alienação. Por que o Marx fala? O que é um cara alienado? O cara alienado não é o cara que não se importa com política, ou o trabalhador que fura a greve. Não. Por Marx, todos os trabalhadores são alienados. Por quê? A alienação é aquele estado de consciência em que o sujeito não é capaz de perceber a realidade. E por Marx, a realidade é o quê? A realidade fundamental é a realidade das relações econômicas. Então a realidade fundamental é a luta de classes. Né? Que o trabalhador não percebe que ela existe. Mas existe um conflito, as duas classes estão em briga, estão lutando, a classe burguesa e a classe operária. Né? Porque uma está sendo explorada pela outra. Né? O que é alienação? Então é o processo mental criado pela ideologia, né? Ou fomentado pela ideologia para que o trabalhador não perceba que está sendo explorado. Né? E para fazer isso surgiu todo o mundo jurídico, mundo social, mundo religioso. Tá? Isso é a ideia do Marx. Então, o que acontece? É preciso que o trabalhador desperte, perceba, né, tome consciência de classe para entender que ele está sendo explorado e ele tente virar o jogo, ou seja, daí ele lute de fato contra a classe burguesa, por meio dos trabalhadores, por meio de greve, etc., até chegar à Revolução Socialista, tá? Para destruir esse sistema de produção e criar um novo sistema de produção, que é a sociedade socialista, onde os trabalhadores são os donos dos meios de produção, né, os trabalhadores são os donos das fábricas, vamos dizer assim, e esse sistema de produção vai criar um outro mundo jurídico, né, um outro mundo mental, um outro mundo religioso, ou um mundo sem religião, né, em que a hegemonia seja, então, não mais da classe burguesa, que será destruída, mas da classe trabalhadora. Tá? Então é um sistema que justificará, né, a pertença dos meios de produção nas mãos da classe trabalhadora. Deu para entender o que eu estou falando até aqui? Ficou muito... Sim, tranquilo. Ótimo. Tá. Bom, então a gente entendeu o que é alienação, o que é ideologia, o que é mais-valia e o que é a luta de classe. Então a luta de classes é esse processo, né, de uma classe explorando a outra, né? E o Marx fala, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tornar o trabalhador consciente da luta de classe. Nós temos que fomentar a luta de classe. Né? Porque é por meio da luta de classe, ou seja, o acirramento da contradição entre os burgueses e proletários, a contradição chegar no seu máximo, né? Até que ela arrebente e crie uma nova situação. Né? Que isso cria a síntese, né? Você tem que era o esquema hegeliano que o Marx copiou, né? Você tem a tese, você tem a síntese, até a antítese, até que elas entram numa contradição tão grande, né, que o conflito se resolve por meio de uma síntese, ou seja, uma nova situação, que seria a sociedade sem classe. Tá? Então você tem que... Desculpe interromper. Não, eu ia te perguntar justamente disso. Se para o Marx, né, que se inspirou na dialética do Hegel, aplicando, né, o princípio motor da dialética como a luta de classes, assim ele via como inevitável esse conflito, esse choque das duas classes que desembocaria no prevalecimento da classe operária. Por que é que ele achava necessário criar consciências? Se seria um processo inevitável, ou então eu entendi errado? Não, é isso mesmo. Isso aí, por exemplo, isso é um problema da teoria marxista. Né? Que o Lenin resolveu da seguinte maneira: ele falou, bom, o problema é que o proletário ele não vai perceber isso aí. Né? Então o que você precisa? Você precisa do Partido Comunista,
né, o que ele chamava a vanguarda do partido, são os intelectuais, para fazer, vamos dizer, as greves, as manifestações, enfim, para fazer os trabalhadores tomarem essa consciência e acelerar o processo. O destino da sua classe. Ok? Vocês estão ouvindo? Agora voltou. Oi, Silvio, tinha caído, mas acho que voltou agora. Ah, tá. Até onde vocês ouviram que eu repito aqui. O problema do Marx é do partido. Então, o que acontece? O Partido Comunista ele surge como a vanguarda do movimento revolucionário, né? Como a vanguarda do comunismo. Para quê? Para ser justamente esse grupo de intelectuais que intensificam as contradições do capitalismo, ou seja, as contradições. Né? Para que isso? Sim, você perguntou, mas se era inevitável, para que ele queria fazer isso? Né? Para acelerar o processo e para que os trabalhadores tomassem consciência dessa exploração e dirigissem o processo revolucionário, ou seja, esse processo de mudança de ideologia, né? A destruição da ideologia burguesa, né? E a implantação de uma ideologia proletária. Então, ele queria que os trabalhadores fizessem isso de maneira consciente e fossem, vamos dizer assim, senhores do seu destino, de certa maneira. Bom, então, tudo isso aí está muito bonito, muito perfeito, né? Existe uma série de problemas teóricos aí que os marxistas ficaram tentando resolver estão tentando resolver até hoje, mas o esquemão é isso. Então, o Marx falava o seguinte: quando o proletário entender o que está acontecendo, graças ao manifesto do Partido Comunista e a agitação do partido, eles vão se aliar, então, ao Partido Comunista e vão lutar contra os burgueses e vão derrubar a burguesia e vão instaurar a sociedade sem classe. Né? Primeiro vão criar uma ditadura, que vai ter que matar um monte de gente, mas depois vai vir a sociedade sem classe, né? Onde todo mundo é dono dos meios de produção. E no manifesto do Partido Comunista, ele deixa bem claro que isso vai ser um movimento global, né? Porque ele fala para os trabalhadores do mundo unirem-se, né? Contra toda a classe burguesa, porque a burguesia ela já é, no século XVIII, já é um movimento internacional, né? Porque os mercados já começaram a se expandir. Isso é 1845, já é a expansão, né, do liberalismo europeu. Bom, só fazer uma ressalva aqui. O grande problema disso para nós é que tudo isso que o Marx chama de ideologia burguesa que tem que ser destruída é tudo aquilo que a gente chama de civilização ocidental. Né? Porque é todo o legado cultural, né, do Ocidente, assim, dados pelas aquelas 3 cidades que fundaram a nossa civilização, que era Jerusalém, Atenas e Roma. Né? Então, assim, tanto o uso, né, da razão, o domínio da natureza pela razão, que seria, né, o grande legado da filosofia grega, né? O cristianismo, com a sua crença transcendental, o seu desprezo pelo mundo, etc., né? E o direito romano e sobretudo, a noção de família, né, romana, né, o patriarcado romano, né, que gera a noção de propriedade privada, uma série de desdobramentos para o Marx, né, são os grandes inimigos. Né? Então, tudo isso aí, na verdade, tem que ser destruído, mas não, o Marx não achava que eles tinham que ser atacados, literalmente, você tinha que atacar o quê? O sistema de produção. Né? Então, para o Marx, a luta, e para os marxistas clássicos, até para o Lenin, sempre foi a luta dos trabalhadores, dos operários. Com o movimento grevista, com sabotagem de fábrica, com, né, a revolução tinha o quê? Tomar as empresas, etc.
E fazendo isso naturalmente, essa superestrutura, né, o direito romano, a racionalidade lógica grega, o cristianismo, tudo isso aí cairia. Ele seria inútil para de trabalho. Bom, o que acontece? Em 1914, vem a Primeira Guerra Mundial. E os trabalhadores, ao invés de unirem-se, porque o Marx estava esperando que viria uma grande guerra, né, mas ele achava que seria a grande guerra dos trabalhadores contra os burgueses, o que você vê, né, é a união de burgueses e operários, dentro das suas respectivas nações, unindo-se contra burgueses e operários das nações inimigas. E o que você vê é aquela desgraça, né, do proletário matando, o proletário alemão matando o proletário francês, né, para defender a burguesia alemã e vice-versa. Então, quer dizer, o proletário não tomou a consciência de classe, ele tomou a sua consciência de nacionalidade. Né? E aí isso gera uma crise no pensamento marxista. Quer dizer, muita gente não se ligou, mas isso acaba gerando uma crise. E eles tentam entender, então, que diabo de coisa aconteceu. Né? Alguns anos mais tarde, já vê que os trabalhadores, né, ao invés de criarem, né, a Revolução Comunista Internacional, eles se alinham aos fascismos nacionalistas, para piorar ainda mais a situação dos críticos do marxismo. O fascismo é uma criação do próprio marxismo, né, mas é uma dissidência, porque o Stalin cria uma revolução global, onde de fato as classes operárias estariam unidas, etc. E o Mussolini achava que esse negócio era uma bobagem, que não ia ser nacional. Mas essa é a única diferença. Cada país faz a sua. E o Stalin queria, não, aqui nós vamos fazer no mundo inteiro. Mas é a única diferença, porque o fascismo também é o domínio absoluto dos trabalhadores sobre os meios de produção, né? Mediados por uma burocracia gigantesca, mas isso também tinha na União Soviética. Eles só falavam que não tinha. Né? Eles falavam, não, aqui são os proletários são os donos de meio de produção. Né? E no fascismo era os sindicatos. Né? Esse sindicato é uma burocracia gigante. Bom, então tem essa mudança, né, o pensamento marxista anticristo fala, porra, então o que deu de errado? Né? Por que o trabalhador não fez a porra da revolução? Aí eles chegam à seguinte conclusão, alguns autores marxistas, sobretudo Gramsci. Muita gente fala que, sei lá, que Gramsci não é exatamente um autor desse mundo aí do marxismo cultural, mas eu acho que ele é, o professor Olavo também, muita gente acha que é o primeiro. O Gramsci fala o seguinte, não, o problema é assim, que o trabalhador ele não desalienou, né, ele continua alienado. Ele não percebeu, né, ele não tomou consciência da sua classe. Quer dizer, ele não tomou consciência de quais são os seus reais interesses de classe. Né, que essa era a expressão que o Marx usava. Né, o interesse de classe. O trabalhador não sabe qual que é o interesse da classe dele, né, durante a Primeira Guerra. Então, se ele não sabe qual que é o seu verdadeiro interesse de classe, ele está alienado. O que isso quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, existe um interesse objetivo de classe. Então, se você é taxista, tem o interesse objetivo da classe dos taxistas. Se você é torneiro mecânico, existe o interesse objetivo da classe dos torneiros mecânicos, que independe da sua vontade. Ele fala assim, mas o interesse do sujeito, né, do seu João, que é torneiro mecânico, não é o interesse da classe. Ele está interessado em pegar as férias dele, descer para Santos, ficar lá na Baixada, curtir uma praia, etc. Voltar para trabalhar, sair 6 horas da fábrica, tomar uma cachaça antes de ir para casa, ver o Palmeiras perder, né? E é assim a vida dele, certo? E esse é o interesse dele, ele quer viver com conforto e que ninguém o enche o saco, né? Quer levar o filho dele para fazer a primeira comunhão, né? Quer que a filha dele arrume um namorado, de preferência concursado. Esse é o interesse do seu João, mas esse não é o interesse da classe trabalhadora. O interesse objetivo da classe trabalhadora é o que? A abolição dos meios de produção. Então esse cara está alienado, porque ele está fazendo o quê? Na verdade, defendendo os interesses da burguesia.
Porque é a classe burguesa que quer ele assim, né, alienado. Então ele está defendendo os interesses da classe burguesa. O Gramsci falou assim, bom, então qual que é o problema? Por que ele defende isso? Né? Porque, vamos dizer assim, ele é doutrinado, né, por esse corpo cultural legado pela civilização ocidental. Né? Então, por exemplo, ele acredita que existe um negócio chamado razão, né? Quando, na verdade, não existe um negócio chamado razão. Né? A razão era o quê? Era uma criação, uma crença inventada pelo capitalismo, ou pela igreja, etc., para justificar certos mecanismos de dominação. Ele acredita que existe um negócio chamado lógica, mas o que é a lógica? A lógica é só uma abstração, na verdade, da dialética, que é o verdadeiro processo, o movimento das coisas, né? Que faz um desenho assim, linear, né, da realidade, enquanto a dialética não é assim, etc. Né? Bom, então o Gramsci fala, então o que acontece? Na verdade, nos países ocidentais, não vai rolar esse negócio de fazer revolução do trabalhador proletário, porque, né, sobretudo revolução armada e tal, porque os caras já pegaram o gosto por essa coisa, né, de sociedade ocidental. Mas na hora que a revolução no Ocidente começar a matar gente, né, como foi, por exemplo, na Revolução Bolchevique, vai fazer o quê? O remorso religioso dos trabalhadores vai bater, eles não vão querer matar ninguém. E isso é importante para a revolução matar gente. Mas os preceitos religiosos vão impedir a revolução de andar. Né? Então não pode fazer isso. Né? Além de tudo, o povo vai achar que é contra a lei. Né? E o bom trabalhador, o bom operário, ele gosta de ser um homem honrado, que anda certinho na lei. Né, que não nos respeita as leis do país, etc. Então não vai funcionar. Então o que o Gramsci falou? Então nós temos que agir, a revolução cultural, a revolução marxista, né, ou socialista, ela tem que agir, na verdade, na superestrutura da sociedade, e não na infraestrutura. Não é por meio da sabotagem dos meios de produção, das fábricas, etc., ou da tomada das fábricas que a gente vai fazer a revolução socialista. Né? É pela alteração das crenças. E quando as crenças forem alteradas de maneira suficiente, ou seja, quando todo mundo acreditar naquilo que nós acreditamos, né, aí sim pode ser feita a revolução econômica. Aí o Estado vai cair no nosso colo, vão ser de graça, porque todo mundo já vai ser comunista sem a gente ter derramado uma gota de sangue. É um processo bem mais demorado, né? Mas essa era a ideia do Gramsci. A gente vai fazer a revolução por cima, né, vão alterar o senso comum, ou seja, a maneira que as pessoas vão reagir frente à realidade, perceber e reagir à realidade vai ser alterado, né, por uma série de mudanças pontuais. Isso o Gramsci falou com todas as letras. Aí eu recomendo para quem se interessa por esse assunto, ler o livro do Olavo, que chama A Nova Era e a Revolução Cultural. Tem um resumão disso aí lá, o Olavo analisa muito bem todos os estágios da Revolução Gramsciana. Né? E o Gramsci era muito claro, para fazer isso a gente precisa, o partido precisa criar hegemonia sobre 3 aspectos da sociedade. Né? Primeiro, a igreja, né? A gente não precisa destruir a igreja, mas a gente tem que estar lá dentro da igreja e aos poucos alterando o que a igreja ensina. Né? As universidades, que são justamente os centros de produção de saber da burguesia, então a gente tem que entrar lá e fazer o centro de produção do saber do proletário, né? E os meios de comunicação, os jornais, a imprensa. A gente tem que tomar aquilo para circular só aquilo que a gente permite. Não é para fazer propaganda, veja, o Gramsci não era burro, ele falou, não é para fazer propaganda marxista, mas é para segurar o fluxo das informações, né? E deixar sair só aquilo que é do nosso interesse ou que seja inócuo. Né? Bom, e alterando aos poucos a linguagem, né? Bom, o Gramsci é um cara que tem essa ideia, isso é colocado em prática muito tempo depois, porque as ideias dele demoraram para serem incorporadas pelo marxismo oficial, porque o Gramsci era obviamente um heterodoxo, né? Tipo assim, ele virou a estratégia leninista de ponta cabeça, né? A interpretação da sociedade do Lenin ele colocou de ponta cabeça, então ele era um pouco assim meio herético. Depois,
como o movimento marxista foi tomando consciência de que ele não é um movimento doutrinário, mas um movimento político, então também as heresias, foda-se, né? O importante é a estratégia, né? Então, assim, o conteúdo doutrinário realmente não é importante.